A gente continua falando sobre vacinação e agora nós vamos receber a epidemiologista e ex-coordenadora também do Programa Nacional de Imunizações, a Carla Domingues. Carla, seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer falar contigo ao vivo neste domingo. Nós temos aí, 103 milhões de doses aplicadas, ao mesmo tempo em que temos mais de 500 mil de mortes, 18 milhões de casos registrados aqui no país. Com 103 milhões de doses, você acredita que o Ministério da Saúde atingiu o seu objetivo principal, que era tentar reduzir a questão de mortes e infecções no país, ou ainda temos um desafio muito grande pela frente? Eu queria primeiro um balanço desses 100 milhões de doses aplicados aqui no Brasil. Bom dia, Evandro e Muriel, um prazer estar falando com vocês novamente. Acho que o primeiro ponto que nós temos que entender é que nós estamos avançando, né? Quando nós olhamos o início da campanha, né, que só tínhamos em janeiro vacinado em torno de 10 milhões de pessoas, já conseguimos chegar nesse patamar de 100 milhões de pessoas, em torno de 80 milhões recebendo a primeira dose e quase 30 milhões recebendo a segunda dose. Mas ainda estamos muito longe da nossa meta, que é vacinar 160 milhões de brasileiros com 2 doses. Então, precisamos aplicar 320 milhões de doses. Então, temos ainda um segundo semestre com muito trabalho e muito esforço, tanto dos serviços de saúde, né, na esfera municipal, estadual, como do próprio Ministério, de garantir o fornecimento das vacinas, mas também da população comparecer quando for convocada para receber a primeira dose e, principalmente, Evandro, retornando para receber a segunda dose, porque é só dessa forma que nós estaremos com a população protegida e vamos ter o controle dessa doença no nosso país. Pois é, doutora, quando que a gente consegue pensar numa reta final da pandemia? Estamos entrando nessa reta final ou não? Só depois de vacinar essas 320 milhões de pessoas? Claramente, nós já estamos vendo a redução, né, do número de casos e o impacto da vacinação. Então, para quem não acredita em vacina, basta olhar os dados e ver realmente que vacina é um único modo de salvar a vida da população. Seja para essa doença, para qualquer outra que esteja disponível no calendário nacional de vacinação. Precisamos resgatar essa consciência coletiva do nosso país, que sempre compareceu aos chamados do Ministério da Saúde, né, e tendo elevadas coberturas vacinais na nossa campanha. Então, nós ainda precisamos garantir essa vacinação acelerada e precisaremos, nesse momento, ter realmente um comprometimento de toda a população nesse engajamento dessa campanha, que ainda podemos dizer que chegamos no meio da campanha. Ainda temos ainda um longo caminho no próximo semestre. Perfeito, só corrigindo, são 320 milhões de doses que ainda faltam ser aplicadas. Pois é. Se a gente colocar também, isso a gente está falando de população total, mas se a gente colocar em população elegível, neste momento com mais de 18 anos, já teríamos atingido aí mais de 40% para a primeira dose, 16% para a segunda dose. Doutora Carla, eu queria saber também sobre essa questão das vacinas vencidas. A senhora que já foi do Plano Nacional de Imunização durante muito tempo, tem muita experiência com isso. Como que funcionam esses lotes de vacinas, as datas de validade? São questões que podem acontecer de fato? Há uma preocupação extrema do Plano Nacional de Imunização com essa questão envolvendo o vencimento de vacinas. A senhora poderia nos ajudar a clarear um pouco desse assunto que gerou tanta polêmica nos últimos dias? Evandro, eu acho que a população precisa ter clareza de que o Ministério da Saúde realmente tem um controle muito rígido na distribuição de vacinas em relação à questão do prazo de validade. Sempre que se tem vacinas vencidas, a orientação é descartar essas vacinas. Quando há a necessidade de utilização de vacinas que podem ter vencidas, elas só são feitas depois de ter o aval da Anvisa e ter os estudos do INCQS que mostram que essas vacinas ou esses produtos ainda estão dentro do controle de qualidade. Quer dizer, mesmo vencidas, elas passaram por vários testes e apontam que elas não perderam a sua potência, a sua esterilidade, que ela mantém o mesmo padrão de quando foi produzida. Neste momento, eu acredito que mais do que estarmos falando de utilização de vacinas vencidas, possivelmente pode ser erro no sistema de informação ou erro de digitação. Porque nós estamos vendo, a ansiedade da população querer ser vacinada, municípios, inclusive, ficando sem vacinas. Então, não acredito que houve tempo de haver vacinas vencidas, e sendo aplicadas na população. Porque todas as vacinas que estão chegando estão sendo rapidamente utilizadas.
Então, possivelmente, nós estamos diante de uma falha ou de registro de digitação ou do sistema de informação. É preciso estar atento para que, se isso esteja acontecendo, que esses fatores sejam corrigidos. Mas é preciso também alertar a população que ela pode ficar tranquila, né, nessa questão da segurança. Se, porventura, alguém venha tomar uma vacina vencida, não vai fazer nenhum mal para a sua saúde. O que ela precisa, como foi colocado anteriormente, espera-se 30 dias, volta ao serviço de saúde e toma uma nova dose. Então, não há nenhum risco à saúde da população se isso efetivamente tenha vindo a acontecer. Doutora, para a gente entender melhor, quanto tempo mais ou menos dura uma vacina até que chegue ao prazo de validade? Depende da vacina, né? Essas vacinas agora da Covid, como são vacinas novas, que ainda estão passando por um processo de avaliação do seu controle de qualidade, então não houve tempo de nós sabermos se ela vai durar 1 ano, 2 anos. Todas as agências liberaram essas vacinas com 6 meses ou 1 ano de prazo de validade. Nós vimos da Janssen agora, tinha sido só 3 meses, né? Com os estudos, pôde se ampliar para 45 dias. Então, nós vamos avançando, né, nesse processo, né, de melhorar esse tempo de prazo de validade. Temos vacinas no Programa Nacional de Imunizações que duram 3 anos o prazo de validade, tem outros que 1 ano. A vacina da gripe, por exemplo, só dura 1 ano. Então, depende do produto, depende do controle de qualidade, do processo produtivo, para que esse prazo seja determinado. Mas o mais importante é que todos os testes de controle de qualidade são seguidos e rigidamente para que se determine este prazo, e eles são seguidos, tanto pelo nível nacional, pelo Ministério da Saúde, pelos estados, quando distribui para os municípios, e na própria sala de vacina. Sempre a orientação é utilizar o primeiro lote que entra e é o primeiro que sai, e na sala de vacina você tem padrões de controle de você sempre olhar a data de validade antes de aplicar essa vacina na população. Estou até abrindo a nossa hashtag aqui para convidar você que, né, nos assiste, se quiser fazer uma pergunta para a doutora Carla Domingues, fique à vontade, principalmente sobre vacinação, Plano Nacional de Imunização, o espaço está aberto por aqui. A gente tem visto muitas pessoas escolhendo vacinas. Eu percorri alguns postos de saúde nesta semana e presenciei ali gente que passa, entra na fila, a hora que chega pergunta qual é a vacina, simplesmente vai embora, né? E está ocupando muitas vezes o espaço de uma pessoa que poderia já ter se vacinado e, mais do que isso, está também fugindo de uma vacinação, esperando mais e correndo o risco de contaminação nesse tempo, né, doutora? Como que a senhora avalia essa questão de pessoas que estão tratando a vacina como artigos de uma loja em que elas escolham, como se fosse um produto ali à venda? É lamentável, né? Nós estamos vendo a população agindo de forma egoísta nesse momento, pensando só em si, de achar que está procurando um produto que ela acredita que seja melhor do que o outro, né? Então, essa politização que nós vimos no nosso país, né, falando que nós temos vacinas boas e vacinas ruins, isso é péssimo, porque nós nunca fizemos isso no Programa Nacional de Imunizações. Já tivemos várias campanhas, né, da vacina da gripe, da vacina da H1N1, de sarampo, que se utilizou mais de 3 vacinas diferentes, de produtores diferentes, e a população nunca foi ao posto de saúde perguntando qual é a marca daquela vacina e, principalmente, saindo da fila, né, e deixando de ser vacinado. Nós temos que lembrar que enquanto você está escolhendo vacinas, o vírus pode escolher você. E você pode adoecer, ter complicações, internações e chegar ao óbito. Então, nesse momento, a responsabilidade sanitária de toda a população é se vacinar o mais rápido possível, né, com a vacina que estiver disponível para você naquele momento, porque é dessa forma que nós vamos diminuir o número de casos, o número de internações e principalmente o número de óbitos. O Brasil hoje é o recordista em óbito de Covid e nós só podemos diminuir essa situação se a população estiver devidamente vacinada. Então, não podemos escolher vacinas, porque quando nós olhamos as vacinas, sim, elas têm diferenças de eficácia, mas para a prevenção da doença. Mas quando nós olhamos o objetivo da campanha de vacinação, que é diminuir gravidade, hospitalização e óbito, todas as vacinas têm uma eficácia muito similar. Então, nós não podemos nos dar o luxo e o desrespeito de buscar escolher vacina nesse momento, porque eu posso, nesse momento, me contaminar,
contaminar o meu filho, que ainda não tem direito à vacina, porque não tem estudos que estão sendo utilizados para utilizar na população jovem. Eu posso contaminar meu pai, que possivelmente não foi devidamente vacinado, ou a vacina não criou a imunidade adequada. Então, a responsabilidade nossa nesse momento, Evandro, é buscar a vacina que esteja disponível, porque todas as vacinas têm uma eficácia importante e comprovada. Doutora, eu vou aproveitar esse seu recado para trazer a pergunta aqui pela hashtag CNN Domingo do Afonso Carnelós. Ele pergunta o seguinte: se a vacina é o único modo de voltar ao normal, o que fazer com quem não quer tomá-la? Nós temos que entender que a vacina, nesse momento, ainda é uma ação complementar. Nós precisamos ainda continuar utilizando máscaras, mantendo o distanciamento social, lavando as mãos adequadamente, usando álcool gel. Então, é esse conjunto de ações que vai fazer com que que essa infecção diminua no nosso país e a gente possa pensar em voltar ao normal. Não podemos colocar todas as fichas na vacinação da mesma forma que achar que só usar a máscara nós estamos protegidos. Nós precisamos trabalhar nesse conjunto das ações, porque é dessa forma que nós estaremos protegidos. Quanto a essa população que não quer ser vacinado, basta a gente mostrar os números para elas, mostrando que a população idosa que já foi vacinada, a taxa de infecção e de óbitos diminuiu drasticamente. Quando nós olhamos Serrana e Botucatu, que fizeram uma vacinação em massa, os números de casos e óbitos quase que desapareceram nessas cidades. Então, nós já temos evidência, sim, que as vacinas funcionam e você precisa se convencer, porque a única forma de você se proteger é tomando vacina. E é interessante, né? Porque no caso de Serrana, o estudo foi feito com a Coronavac. No caso de Botucatu, essa avaliação foi feita com a vacina da AstraZeneca. Então, a gente tem as duas principais vacinas do país, que hoje correspondem a mais de 40% da aplicação e da vacinação da população, mostrando bons resultados em comunidades que foram totalmente imunizadas. Então, os estudos servem, né, exatamente para isso, para mostrar para a população que, olha, você vai ficar seguro caso você se vacine, independentemente de qual dose você receba. A gente tem até uma pergunta aqui da Andréa sobre essas mudanças também de prazos para vacinação. Ela está citando até a vacina da Pfizer, né, de estudos que mostram que com 3 meses ela possa ser mais eficaz do que com menos dias. Eu gostaria de saber se esses estudos, até para complementar a pergunta da Andréa na nossa hashtag, se são estudos comuns que com o tempo a gente vai entendendo que os prazos podem mudar a partir do momento em que esses laboratórios estabeleçam estudos que mostrem uma eficácia maior. E qual que é a relação de tempo com eficácia, doutora? Nós temos que olhar, né, a história do Programa Nacional de Imunizações. Então, as pessoas acham que isso só está acontecendo com a Covid. Não. Vamos dar o exemplo da vacina HPV. Eram 3 doses, né? E agora passou a se utilizar 2 doses na população adolescente, porque justamente se mostrou que usando 2 doses com esse intervalo mais prolongado, você tinha até mais proteção do que quando você utilizava 3 doses. A vacina pneumocócica 10 valente se utilizava 3 doses na infância mais um reforço. Então, se mostrou que utilizando 2 doses mais um reforço, você tinha a mesma efetividade da vacinação. Então, você veja que com esses estudos que são realizados depois dos estudos clínicos de fase 3, e eles são fundamentais, porque é dessa forma que você mostra a efetividade da vacina, mas também a sua segurança, como que funciona essa dose-resposta, né, de ter necessidade de vacinas de reforço, ou mesmo de tirar doses, de ampliar os esquemas. Então, é com esses estudos que a gente vai definindo como que essa vacina se comporta na população. Então, quando se tem essa mudança, é porque foram feitos estudos que corroboram que eles são melhores do que como foi feito no estudo clínico, né? Então, podemos acreditar e confiar nisso. Doutora, a gente tem acompanhado que muita gente não tem voltado para tomar a segunda dose. É possível, num período curto de tempo, aí que as vacinas sejam atualizadas e fiquem só em uma dose, as vacinas contra a Covid-19, todas elas? Não acredito nesse momento nessa hipótese, né? Não há nenhum estudo que aponte isso. Inclusive, já está sendo feito estudos, inclusive, de validar a necessidade de se fazer ou não reforços futuros. Então, eu acho que nesse momento nós não podemos
acreditar que uma única dose é suficiente, porque não há evidência científica para isso. Nós precisamos garantir que todo mundo que compareceu ao posto de saúde para tomar a primeira dose, que retorne para receber a segunda dose, porque só é desta forma que a população estará protegida. Não podemos nos confiar achando que uma dose, que apesar de ela se mostrar ser eficiente, né, ela é suficiente para manter essa imunidade a longo prazo. Doutora, a gente também tem uma pergunta aqui do Erivan, que quer saber se é necessário vacinar 100% do público-alvo ou, vacinando boa parte da população, já teríamos uma proteção? Essa é uma ótima pergunta, né? Quando a gente olha todo o programa de vacinação do Ministério da Saúde, né? Nós não estamos falando de Covid, mas de todas as metas dos programas, mesmo para eliminação e erradicação. Por exemplo, sarampo, nós falamos de 95% de cobertura, né? Pólio também, influenza na gripe era 80%, depois passou para 90%. Então, eu acredito que se nós atingirmos uma cobertura entre 80% a 90%, nós sim vamos atingir esse patamar. Agora, nós temos que lembrar que esses 10% que não vão ser vacinados, eles têm que ficar reservados para as pessoas que têm contraindicação à vacina, as pessoas que não podem se locomover, têm dificuldade. Então, é um grupo muito pequeno, né? A maioria da população deve comparecer, porque é dessa forma que nós vamos garantir que esses 10% que, porventura, não possam ser vacinados, indiretamente vão estar protegidos com o que nós chamamos da imunidade coletiva, né? Às vezes, algumas pessoas chamam de imunidade de rebanho. Eu prefiro esse nome, imunidade coletiva, porque dá uma ideia de conjunto, né? E é isso que nós precisamos nesse momento, vacinar pelo menos 90% da população para garantir que aqueles 10% sejam devidamente protegidos indiretamente. Doutora, essa imunidade coletiva, ela só é atingida com a vacinação, é isso? Isso é um ponto importante, Muriel, porque assim, o que se chama hoje de imunidade coletiva, né, imunidade de rebanho, é para vacina, porque nós estamos falando de prevenção. Então, eu vacino as pessoas para evitar que elas adoeçam. Quando nós estamos falando da imunidade natural, eu não gosto de chamar a imunidade coletiva de imunidade pela doença, e sim imunidade natural, porque significa que as pessoas ficaram doentes, né, e ficaram protegidas. Mas cada vez que a gente fala de imunidade natural, eu estou falando das pessoas adoecerem, ter um risco de complicação e óbito. Então, não posso acreditar que isso seja a melhor maneira de prevenir uma doença, porque nós estamos falando de adoecimento e morte. Doutora, a gente tem também aí já as autoridades aqui em São Paulo, por exemplo, falando sobre festa de Réveillon, falando sobre carnaval. A senhora acredita que a população poderia participar de eventos como Réveillon e Carnaval neste ano, e o Carnaval, no caso, né, no ano que vem? Evandro, eu acho que nós vamos ter que avaliar o comportamento, tanto da doença, né, se ela realmente vai diminuir em números muito pequenos para realmente não seja capaz de fazer surtos no futuro, e principalmente como a população vai fazer adesão da vacinação. Nós vamos começar agora a vacinar a população adulta jovem, aí entre 18 e 30 anos, é a população que sempre teve muita resistência a tomar a vacina, porque ela sempre está saudável, ela acha que ela não vai adoecer, que isso não vai acontecer com ela. Então, precisamos ter adesão dessa população jovem, né? Para aí sim a gente falar, vamos poder fazer carnaval, vamos poder fazer Natal e outras atividades. Doutora, aproveitando que a senhora falou sobre esse surto, é possível que a pandemia se transforme em surtos sazonais? Vamos ter também, Muriel, que acompanhar como vai ser. Vamos ter novas variantes, essas vacinas vão ter que ser mudadas, porque essas novas variantes não respondem a essa vacina, né? Essas vacinas não vão ter imunidade duradoura, vamos precisar fazer reforços no futuro. Então, acho que ainda é muito cedo para a gente dizer como vai ser o comportamento da doença no futuro. Hoje, nós temos que nos preocupar com o presente. Existem variantes importantes circulando, não só no Brasil como no mundo. Essas variantes respondem são protegidas com as vacinas que estão disponíveis. Então, neste momento, no presente, o que é que a gente precisa? É vacinar a população com elevada cobertura vacinal. É essa a resposta que a gente pode dar para pensar no futuro. Doutora, muitas vezes a gente olha, né, para o quintal do vizinho e sempre acha que a grama está mais verde, né? E tem uma pergunta aqui do Pedro Sérgio muito relacionada a isso. Se a pessoa que viaja para a Europa ou para os Estados Unidos deveria tomar outra vacina, aquela que esteja disponível lá, mesmo depois de tomar vacinas produzidas aqui no Brasil.
Evandro, não há nenhuma justificativa para as pessoas fazerem isso, né? Você não tem ainda a justificativa de que as vacinas estão perdendo a sua eficácia, né? Que você precisa ter um novo reforço. Nós ainda não temos estudos de efetivamente comprovem da intercambiabilidade de vacinas. Alguns países já estão adotando isso com os estudos que estão sendo feitos, mas nós precisamos acompanhar mais de perto isso, tanto da intercambiabilidade entre as vacinas, quanto o tempo de duração da sua proteção. Então, neste momento, eu acho que você não acrescenta em nada fazer essas vacinações quando estão indo para os Estados Unidos, para a Europa, inclusive vendo pessoas gastando fortunas para fazer essas viagens só com esse objetivo de ser vacinados. Doutora, o Henrique pergunta aqui na hashtag se as crianças vão ter que se vacinar também. Se sim, quando, doutora? Olha, o que nós temos nesse momento é a vacina da Pfizer, que já foi liberada para a população de 12 a 18 anos. Então, acredito que assim que nós terminarmos de vacinar toda a população até 18 anos, o Ministério da Saúde vai incluir essa população adolescente no programa de vacinação. Agora, em relação às crianças, né, de 6 meses até 11 anos de idade, estão sendo feitos estudos clínicos para mostrar tanto a eficácia da vacina quanto a segurança nessa população. Então, enquanto não houver esses estudos clínicos, essa população ainda não poderá ser vacinada. Por isso, a importância de vacinar o adulto, porque indiretamente ele estará protegendo essas crianças que ainda não têm oportunidade de serem vacinadas. Doutora, tem uma pergunta muito interessante que mostra bem o comportamento das pessoas em relação à segunda dose e por que muita gente talvez não estaria tomando a segunda dose no prazo, né? É uma pergunta aqui do Erivan falando que o tio dele tomou a primeira dose, teve alguns dias de mal-estar e agora está em dúvida se toma a segunda dose. A senhora poderia nos explicar a questão desse mal-estar que às vezes a vacina gera e também a importância de concluir o ciclo de vacinação? Evandro, isso é uma ótima pergunta, porque a gente precisa esclarecer a população que vacina, como qualquer medicamento, pode acontecer um evento adverso. Mas esses eventos, como você mesmo colocou, são leves, né? Dor local, mal-estar, um pouco de febre, né? Às vezes a pessoa, né, fica incomodada, né, querendo só ficar na cama, mas isso passa com 24 a 48 horas, diferentemente da doença, né? Que nós vamos ter uma gravidade e correndo o risco de ser internado e ir ao óbito. Então, a gente não pode ter medo desses eventos adversos leves. E lembrando que isso é uma minoria, né? A maioria das pessoas não sentem nada. Eu mesmo tomei a vacina, não tive nada, entendeu? Doutora, quem já teve coronavírus e depois toma a vacina contra o coronavírus, essa imunidade, ela aumenta, ela triplica? A gente tem algum estudo com relação a isso? Não, eu acho que não temos ainda essa discussão, né? Parece que alguns estudos, que quem já teve coronavírus, se você tomasse uma única dose, já era suficiente para você se proteger. Mas esses estudos ainda continuam. Por isso que a recomendação é que mesmo para quem já teve coronavírus, mantenha o esquema regular da vacina que você tomou, né? Tome as 2 doses, se for essa a indicação, porque dessa forma que você vai estar protegido. Precisamos de mais estudos para avaliar se as pessoas que tiveram Covid, se vão ter uma única dose, será suficiente. Nesse momento, a orientação é seguir o mesmo esquema vacinal, independente se você teve ou não teve Covid. A gente tem uma pergunta aqui também do Harrison aqui, ou Harrison. Ele quer saber se essa questão da dose vencida não poderia gerar uma falsa sensação de segurança. E se há mecanismos hoje do PNI, do Plano Nacional de Imunização, e das Secretarias de Saúde para, de fato, localizar quem são as pessoas que poderiam ter tomado uma dose vencida. Tem sim, Evandro. Como você veja, todo mundo está sendo cadastrado, colocando o seu nome, endereço, telefone, e-mail. Então, essas pessoas, assim, se isso porventura aconteceu, que, de novo, eu quero registrar que eu não acredito que isso tenha acontecido, pelo menos nesse volume que tem colocado, mas vamos supor que isso tenha acontecido, essas pessoas serão localizadas, né, e serão chamadas daqui a 28 dias para tomar uma outra dose. Mas eu acho que a gente não tem que ficar preocupado com isso. Isso é um fato isolado, né? E eu não acredito que isso tenha essa repercussão tão grande como tem sido colocado, né? O PNI, nos 3 níveis de governo, tem um controle muito rígido com essa questão da utilização de vacinas. Nós não podemos deixar de acreditar no nosso Programa Nacional de Imunizações, porque ele é reconhecido como um dos programas, né, que tem essa capilaridade de vacinar a população. E se isso aconteceu, essas pessoas serão convocadas a receber uma segunda dose.
Doutora, a senhora, como ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, mudaria alguma coisa no PNI atual? Eu acredito que agora, Muriel, nós entramos no rumo correto, né? Parar de ficar buscando profissões, achando que uma profissão tem mais risco do que a outra. Nós vimos que incluímos umas e deixamos tantas outras de fora, né? Criando uma disparidade, uma desigualdade nos municípios. Então, agora, restabelecendo a vacinação por idade, eu acho que nós vamos fazer uma vacinação mais justa, equitativa e universal. Inclusive, vamos acelerar a vacinação, porque é muito mais fácil o controle. Basta eu mostrar a minha identidade e eu comprovo que realmente eu mereço receber a vacina naquele momento, né? Então, eu acho que a gente tira essa desigualdade que foi gerada e vamos realmente colocar a vacinação numa forma mais acelerada e mais justa em todo o país. Então, eu acredito que sim, agora nós vamos garantir de forma equitativa a vacinação para toda a população brasileira. E, doutora, a gente tem aí estudos que mostram que para a gente conseguir chegar àquela meta do Ministério da Saúde de vacinar toda a população até dezembro e pelo menos com a primeira dose entre agosto e setembro, a gente precisaria manter o ritmo da última semana de mais de 1 milhão de doses por dia em média. A senhora acredita nessa média daqui para frente? Acredita que com o fornecimento de insumo farmacêutico ativo e também com as vacinas importadas, que a gente consiga de fato manter esse ritmo até o fim do ano? Eu acredito sim, Evandro. Eu acho que nós estamos vendo, né, felizmente, né, tanto o Butantan quanto o Biomonguins estão conseguindo regularizar as entregas. E ainda há uma dependência muito grande, né, de receber a matéria-prima que vem da China, mas eu acredito que agora, aumentando a capacidade daquele país, esses insumos chegarão com mais regularidade aqui no Brasil. Nós estamos vendo tanto a Pfizer quanto a Janssen entregando mais vacinas, então nós agora já estamos com 4 produtores fornecendo vacinas para o nosso país, tendo regularidade todas as semanas, o Ministério da Saúde entregando. A partir de agosto, acho que isso vai acelerar mais ainda, né? A quantitativa de vacinas que chegarão ao nosso país vai ser bem maior do que aconteceu até agora. Então, sim, eu acho que nós vamos conseguir vacinar até mais do que 1,5 milhão. Nós já vimos que o SUS tem capacidade, capilaridade para vacinar mais de 2 milhões de pessoas por dia. Eu acredito que essa meta pode ser cumprida sim.